amigo Marcelo, pessoal do canal Flamengano, você que nos ouve, mais um clique no lance. A rodada ainda não acabou da Série A, amanhã o Vitória vai jogar no Barradão, mas na live a gente dá o resultado. Eu achei melhor gravar logo. Eu quero comentar muitas coisas que eu vi nessa rodada. Vou começar pela derrota do Flamengo no Engenhão para o Botafogo por 4-1. Rapaz, um jogo em que eu acho que o Tite, assim, como é que eu vou dizer? O primeiro tempo, o Botafogo teve mais volume, mais imposição física, mais intensidade, mas o jogo foi parelho, tanto em finalizações quanto em chances claras de gol. Tanto que quando o Botafogo faz 1-0 logo no início, numa falha muito grande a defesa do Flamengo, uma jogada do Cuiabá no gol do lateral do Botafogo, ninguém acompanha ele sozinho, né? É o Matheus, né? Fez o gol, e o Botafogo fez 1-0 e tinha mais volume, o Flamengo com dificuldade, mas aos poucos o Flamengo foi botando a bola no chão, o Ala ajudou a sair com a bola um pouquinho, apesar de na marcação não ter dificuldade, o Gerson começou a tocar a bola e o Flamengo empatou o jogo no lançamento do Léo Ortiz, muito bom, o Bruno Henrique sempre faz e fez, contra o Botafogo 1-1. E aí teve uma jogada do Léo Ortiz para o Carlinhos dentro da área perdeu um gol, poderia ser a virada. O Botafogo também teve chances, teve uma jogada, inclusive uma falha do Rossi, que saiu um gol do Botafogo, mas o Gregory estava claramente impedido, o Bandeira dentro do campo logo resolveu. Mas veio o segundo tempo, o tira o Gerson. Veja, o Flamengo já tinha dificuldade com a intensidade, talvez pelo calendário, pelos desfalques. Lembremos que o Arrascaeta sai logo no início do jogo machucado, o Dela Cruz não veio para o jogo, estava no banco, mas nem chuteiro estava. Então o Flamengo já começa sem o Arrascaeta, o Gerson pelo menos prende a bola, jogador de seleção, na minha opinião. Ele tira. E o Botafogo toma conta do jogo no segundo tempo, porque o Botafogo tem os reservas que entraram, é Matheus Martins, que é um jogador muito acima da média, e o Luiz Henrique resolveu jogar, que é um dos melhores jogadores do campeonato, eu falei até na live recentemente sobre isso. Gerson e Luiz Henrique são fácil seleção do campeonato, e aí o Botafogo tomou conta, mas o Flamengo resistia bem. Aí houve um pênalti do Ayrton Lucas no Luiz Henrique, o Almada bateu, o Rossi pegou, outro lance cara a cara, o Tiquinho, que tinha entrado, estou na pequena área, logo depois para fora, mas o Flamengo teve uma chance também de gol, a bola rondou, cruzamento e tal, mas o Flamengo começou a perder a intensidade, e aí o Tite, não que o Everton Araújo tenha entrado mal, acho que ele podia ter entrado, ele quase fez um gol lá nos acréscimos, mas podia ter tirado o Gerson, tirou. E aí ele fez a mudança de tirar o Ayrton Lucas, botar o Varela na esquerda, improvisado, nada disso deu certo, e o Carlinhos não esteve bem, teve poucas chances, é verdade, mas a bola rondou ali, e ele não conseguiu fazer uma boa partida, então o Flamengo ficou encaixotado no final, e aí desfacelou taticamente, contra um time veloz como o Botafogo, o Rossi foi salvando até que não deu mais, entrou o Matheus Martins, que é muito técnico, e o Botafogo acabou fazendo o segundo gol, o terceiro gol já nos acréscimos, fez o quarto gol, né? 2 do Matheus Martins, né, que tinha entrado no final, fez 2 gols, né? Entrou o Carlos Alberto, que é jogador que tem estrela, que vão fazer gol também, mas o resultado acabou elástico, para a alegria da torcida do Botafogo, mas eu acho que tem que passar uma borracha rapidamente nisso. Eu, se fosse Flamengo, tirava o time do Rio de Janeiro, ia direto para La Paz, não hoje, né? Para não sentir altitude, ia para Santa Cruz, porque assim, não, é um jogo de Campeonato Brasileiro, é um jogo importante do campeonato, muito importante a tabela, mas são 3 pontos. O Flamengo agora tem que esquecer tudo isso e vai a La Paz. Eu queria falar um pouquinho sobre La Paz. A gente viu o Bolívar na primeira fase, agora ser o Chico no comando do ataque, né, o Chico da Costa, mas o Flamengo, ficou muito claro que o Bolívar tem limitações. Tecnicamente, o Bolívar é inferior ao Flamengo. Veja no jogo de hoje, o Flamengo, em tempo de intensidade, depois desmanchou taticamente, não foi bem. Mas quando botava a bola para tocar, o Flamengo foi bem. O Flamengo conseguia jogar de igual para igual, mesmo fisicamente abaixo. Contra o Bolívar, o Flamengo é muito superior tecnicamente. Então tem que ter tranquilidade. O que não pode é perder a tranquilidade. Tranquilidade não é jogar devagar. O Tite tem que ver um esquema e quem são os jogadores que aguentam jogar na altitude bem, desempenham bem, não pode ir para o improviso, o desespero. O Flamengo tem que botar. A defesa do Bolívar é fraca, o goleiro Lampe é bom, mas a defesa é fraca. O Flamengo tem que segurar, rodar, tomar falta, jogar a bola na área, buscar o jogo aéreo, buscar o lançamento para o jogador que aguente correr na altitude, por exemplo, o Bruno Henrique, não sei, mesmo que saia no intervalo para ter algum desafogo em algum momento.
Mas a verdade é que é um jogo de paciência. Deixa o Bolívar se preocupar em construir, mas não é ficar o tempo todo atrás, é ficar com a bola, para conseguir o menor tempo possível estar correndo atrás do time boliviano na altitude. Tá? Uma coisa que eu queria dizer também da rodada, eu assisti na rodada, eu sei que hoje o pessoal está com a cabeça meio quente com o Botafogo e Flamengo, mas aqui o clique é para falar da rodada, para falar dos lances. Eu tive o desprazer, né, podemos dizer assim, de assistir Corinthians e Fluminense sábado à noite. Quem perdeu o seu sábado aí, o Maracanã, então, foi um horror. O Corinthians defensivamente é bem arrumadinho, do meio para frente, o time não quis jogar, não conseguia construir nada. E o Fluminense não conseguia construir nada. No primeiro tempo teve uma cabeçada do jogador do Corinthians e uma finalização que o Fábio defendeu. E do Fluminense teve uma chance claríssima maior do Cauã Elias que o Hugo Souza defendeu e um outro chute que o Hugo defendeu. Segundo tempo não teve um chute no gol. No gol. O goleiro Hugo não fez uma defesa e o Fábio não fez. O Corinthians fez um gol, é verdade, mas foi marcada a falta corretamente na origem da jogada. Não houve nada. Houve Fluminense. Agora o Corinthians tem que ter um pouco de lucidez. O Ramon Dias também errou, o time estava muito espaçado na frente. A jogada do Corinthians era dar a bola no Garro, para ele tentar um lançamento difícil. Não tem uma jogada aérea, que é a jogada forte dele. E o Corinthians ainda, no finalzinho, faltava um minuto para acabar o jogo, a bola no pé do jogador do Corinthians, tranquilo, ele perde a bola e dá uma jogada, o Lima recebe na área em condição de fazer o gol, mas se enrola com a bola, o Lima não foi mal não, o Lima foi um dos que se salvaram. Acho que o André foi o que se salvou desse jogo. Ele roubou bola, ele chutou bola, tentou chutar no gol, o André se salvou, o resto, meu amigo, foi um horror e o Hugo fez a defesa importantíssima, apesar da defesa do Corinthians ter jogado de maneira firme. Mais um empate para o Corinthians, os dois estão muito mal. O Corinthians, com esse empate, saiu da zona, mas o Vitória, como eu falei, vai jogar no Barradão na rodada, poderá sair. Na Liga Arena, Arena da Baixada, o Juventude mostra sinais de melhoria, mesmo com o Jair, ganhou por 2-1 do Atlético Paranaense. O Vasco ficou no 2-2 com o Criciúma, pelo menos tirou aquela impressão ruim que ficou no primeiro turno, quando o Vasco foi goleado pelo Criciúma, né? E lá em São Paulo, depois de os acréscimos dos acréscimos, do finalzinho, o Palmeiras ganhou do São Paulo por 2-1, teve briga e tudo mais. O Atlético, no sábado, ficou no 1-1 com o Cuiabá, em Minas. Tinha ganho no primeiro turno por 3-0 na Arena Pantanal e perdeu em Minas. Esse assim que vem na minha cabeça são os principais jogos da rodada até aqui. O Fortaleza venceu em Bragança por 2-1. O Tabata fez no finalzinho o gol da vitória do Fortaleza. E o Fortaleza segue agora vice-líder, mas em pontos perdidos, segue na liderança de pontos perdidos. Na liderança do campeonato está o Botafogo, porque o campeonato tem pontos ganhos, né? O Flamengo caiu para. O Palmeiras passou o Flamengo ali nos critérios de desempate, o Flamengo caiu para quarto, mas tem um jogo a menos, está muito embolado. O Inter, como o Brian tinha dito na live que o Inter não ia ganhar os pontos dos jogos a menos, não ia fazer 15 pontos, nada, 12 pontos, nada disso, perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0, mostrando que o momento do Inter realmente é de uma reconstrução, de ter tranquilidade depois da tragédia no Sul. O Bahia volta a subir, ganhou do Grêmio por 2-0. Mas, para a gente encerrar, voltar a falar do Flamengo, são muitos desfalques, né? É um calendário difícil para quem está em 3 frentes, mas o jogo de hoje era um jogo difícil no campo do adversário, que botou o time titular porque não ganhava do Flamengo no seu campo, não ganhava, não ganhou no passado, não ganhou retrasado, em 2019 não ganhou um gol do Lincoln, lembra? E hoje ganhou, eu acho que faz parte. Um dia o Botafogo ganharia do Flamengo, como o Flamengo tem vantagem em cima do Botafogo no Newton Santos. E era um jogo de campeonato de pontos corridos, tem muita coisa para acontecer. Agora, quarta-feira não. Quarta-feira é o jogo. Eu sei que hoje é complicado a gente falar isso, mas a gente tem que focar agora. Esse jogo já acabou, o placar não vai mudar mais. Como que o Flamengo vai quarta-feira para La Paz? O que o Tite, eu estou falando na live, vocês estão de prova. Há meses e meses tem que preparar o jogo de La Paz, tem que preparar o jogo de La Paz, um jogo específico. Botar, por exemplo, era o Pedro machucou, botar jogada específica com o Carlinhos, jogada aérea. O jogador do Bolívar fez a falta, levanta a bola na área, a defesa do Bolívar é fraca, não bate, rebate, sai um gol. Enfim, agora o Flamengo vai ter que jogar com a bola no chão, com tranquilidade, e tem que sair da pressão. Tem que sair do Rio de Janeiro, porque o momento ainda é no Campeonato Brasileiro de plenas condições,
mas agora é a hora de virar a chave, porque tem uma Libertadores para ser disputada lá no Altiplano Boliviano. Pessoal, acho que é isso, sim, sabe? Eu queria conversar mais, eu acho que amanhã tem a live raiz, aí na live a gente explica mais, o Brian, o Gilberto, o Diego, enfim, eu não sei quem é que vai estar na live, o Leandro, o Duvaldo, Marcelo vai fazer a escala, ainda não recebi, mas certamente a gente vai conversar muito, cada um vai falar um pouco mais do jogo, eu vou dizer um pouco das coisas que eu achei mais, mas eu gravei o clique para a gente registrar aqui essa rodada 23 do campeonato, as coisas estão se afunilando em cima e embaixo, e tem muita água para passar debaixo dessa ponte, e o campeonato está muito embolado, tanto em cima quanto embaixo, está bem legal. E quarta-feira vamos ver o que o Flamengo vai arrumar lá em La Paz. O Tite, na minha opinião, vai dizer que é calendário, vai dizer que realmente está com jogadores machucados, está tudo isso. Mas ele tirou o Gerson do time, eu acho que ali o time perdeu muito do meio do campo, depois fez alterações que desfiguraram a equipe, no final o Botafogo. Se vocês verem os gols do Matheus Martins, ele não precisa driblar ninguém. Né? O segundo gol dele, o quarto do Botafogo, ele vai com a bola correndo e chuta. O time totalmente estava desfacelado. O lance Teve um lance do Botafogo, que acho que foi o lance do segundo gol. Foi o lance do segundo gol do que o Almada. O Almada recebe na direita, não tem ninguém, não tem lateral, não tem ninguém. Ele vai, pega a bola, entra na área, chuta, bate nos 3 jogadores do Flamengo e o Hugo Jesus faz o gol. Não tinha ninguém marcando. O time se esfacelou taticamente. E isso aí está na conta do Tite, porque o time não pode. Se ele pode perder peças de qualidade e tal, mas esfacelar taticamente. Ó, esse gol, o Almada veio com a bola, nem precisou driblar ninguém. O outro, o Matheus Martins. Ah, tudo bem, o Luiz Henrique sofreu pênalti. O Luiz Henrique é um grande jogador, mas não foram das jogadas do Luiz Henrique que nasceram esses gols. Então, assim, foi o desfacelamento tático que o time sofreu, difícil de explicar, que levaram a esse placar de 4-1. Amanhã na Live Raiz a gente conversa mais. Tá bom, pessoal? Forte abraço, Marcelo. Forte abraço. Eu sei que hoje para a nação não é um dia legal, mas, cara, vida que segue. Vamos para frente, que quarta-feira, quarta ou quinta, acho que é quinta, né, Marcelo? Eu falo quarta, mas acho que é quinta, gente, desculpa. É o hábito, né? Quinta-feira em La Paz, se minha memória não me trai, é o que realmente importa neste momento. Claro que hoje se ganha, ficava numa posição maravilhosa no campeonato, mas a Série A ainda tem muita água para passar nessa ponte. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com a gente, canal Flamengando, hein? Valeu!